Aula 2. Neurobiologia da TDCS. O uso de estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, tem sido pesquisado para o tratamento de várias condições neuropsiquiátricas. Alguns exemplos de patologias tratáveis por TDCS incluem depressão, dor crônica, fibromialgia, distúrbios de ansiedade e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TAH. Esta forma de estimulação cerebral tem demonstrado potencial em muitos estudos, mas sempre é importante consultar profissionais de saúde qualificados para avaliar a melhor abordagem para cada caso específico. A estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, pode afetar a liberação e atividade de diversos neurotransmissores, incluindo, mas não se limitando a 1. Dopamina. 2. Serotonina. 3. Noradrenalina. 4. Glutamato. 5. GABA. Esses neurotransmissores desempenham papéis importantes na regulação do humor, no processamento da dor, na atenção e em diversas outras funções cognitivas. A TDCS pode influenciar os níveis e atividade desses neurotransmissores, como demonstrado em estudos pré-clínicos e clínicos. A dopamina é um neurotransmissor que desempenha diversos papéis no sistema nervoso, incluindo o controle do movimento, da motivação e do sistema de recompensa. Ela está envolvida em vários processos fisiológicos e comportamentais, como a regulação do humor, do prazer, da atenção e do aprendizado. Em relação à TDCS, pesquisas sugerem que a estimulação pode influenciar a liberação e a atividade da dopamina em certas regiões do cérebro. A modulação da dopamina pode ter efeitos no humor, na motivação e na função cognitiva, o que poderia explicar parte dos efeitos terapêuticos observados com a TDCS em condições como a depressão e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TAH. No entanto, é importante ressaltar que o papel exato da dopamina na resposta à TDCS e seus efeitos clínicos ainda estão sendo investigados, e a complexidade do sistema dopaminérgico exige uma abordagem cuidadosa ao interpretar esses resultados. A adrenalina, também conhecida como epinefrina, é um hormônio e neurotransmissor associado com a resposta de lutar ou fugir do corpo. Ela é produzida nas glândulas suprarrenais e liberada na corrente sanguínea em momentos de estresse ou excitação. A adrenalina desempenha um papel crucial na preparação do corpo para lidar com situações de perigo, aumentando a frequência cardíaca, elevando a pressão sanguínea e aumentando a oferta de oxigênio aos músculos. Quando se trata de TDCS, a relação direta da estimulação cerebral com a adrenalina é menos evidente do que com outros neurotransmissores. No entanto, o sistema noradrenérgico, do qual a adrenalina faz parte, está relacionado à regulação do estado de alerta e da tensão, e também pode ser influenciado por algumas formas de estimulação cerebral. Estudos sobre a relação direta entre TDCS e os níveis de adrenalina são mais limitados do que aqueles relativos a outros neurotransmissores, mas a pesquisa sobre neuroestimulação continua a evoluir nesse sentido. A serotonina é um neurotransmissor que desempenha um papel crucial na regulação do humor, do sono, do apetite, do sistema nervoso central, do músculo liso e das funções endócrinas. Ela é conhecida por desempenhar um papel importante no controle do humor e é frequentemente associada à regulação da ansiedade, da agressão e do bem-estar emocional. Quando se trata de TDCS, estudos têm observado uma possível relação entre a estimulação cerebral e a modulação dos níveis de serotonina. Embora a serotonina seja mais associada com o tratamento farmacológico, pesquisas sugerem que a TDCS pode influenciar a atividade cerebral de maneiras que afetam indiretamente a liberação e a regulação da serotonina. Ainda assim, é importante ressaltar que a relação direta entre a TDCS e a serotonina está em parte relacionada à complexidade da regulação desse neurotransmissor e consequentemente apresenta desafios específicos no estabelecimento de uma relação direta e inequívoca. A compreensão completa dos mecanismos neurobiológicos subjacentes aos efeitos da TDCS sobre a serotonina ainda é um tópico de pesquisa ativo. O ácido gama-aminobutírico, conhecido como GABA, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Ele desempenha um papel fundamental na regulação da excitabilidade neuronal, ajudando a controlar a atividade elétrica no cérebro. O GABA é conhecido por ajudar a reduzir a ansiedade, promover a calma e regular o sono. Em relação à TDCS, o papel do GABA tem sido objeto de estudo.
Embora a técnica de estimulação cerebral tenha sido tradicionalmente associada à modulação da atividade elétrica cortical, estudos têm explorado os possíveis efeitos da TDCS sobre sistemas de neurotransmissão, incluindo o GABA. Pesquisas sugerem que a TDCS pode influenciar o equilíbrio entre a excitabilidade e a inibição cortical, possivelmente afetando a função do GABA e, por conseguinte, influenciando estados como a ansiedade e o bem-estar emocional. No entanto, é importante ressaltar que a relação entre TDCS e GABA, assim como com outros neurotransmissores, ainda está em fase de estudo e desenvolvimento, e há mais a ser compreendido sobre como a TDCS pode modular a função do GABA e como esses efeitos se traduzem em aplicações clínicas específicas. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, desempenhando um papel vital na transmissão sináptica e na plasticidade neural. Ele está envolvido em funções cognitivas como aprendizado e memória, além de ser essencial para processos de desenvolvimento cerebral. No contexto da TDCS, o glutamato tem sido objeto de estudo devido à sua relação com a plasticidade neural. A estimulação cerebral, incluindo a TDCS, tem sido associada a efeitos na liberação de glutamato e na regulação da função excitatória e inibitória do cérebro. A modulação da atividade do glutamato pode ter implicações importantes na plasticidade neural e na regulação da função cerebral. Estudos têm demonstrado que a TDCS pode influenciar a liberação e a regulação do glutamato em diversas regiões do cérebro, e esses efeitos podem estar relacionados a melhorias na aprendizagem, na recuperação funcional após lesões cerebrais e em distúrbios neuropsiquiátricos. A relação complexa entre a TDCS e o glutamato continua a ser objeto de investigação ativa, à medida que buscamos compreender melhor esses mecanismos e seu potencial para aplicações clínicas. A colina é um nutriente essencial que desempenha um papel importante na estrutura das membranas celulares, na síntese de neurotransmissores e na formação de acetilcolina, um neurotransmissor crucial para a função cognitiva e muscular. A colina também está associada à saúde do fígado, ao desenvolvimento cerebral fetal e à função cognitiva em geral. Em relação à TDCS, pesquisas sobre a relação direta entre colina e estimulação cerebral são mais limitadas do que aquelas voltadas para outros neurotransmissores como glutamato, GABA, dopamina e serotonina. No entanto, considerando o papel fundamental da colina na sinalização neural e na função cognitiva, é possível que haja potenciais interações entre a estimulação cerebral e os níveis ou a utilização de colina pelo cérebro. Embora atualmente a relação entre TDCS e colina não seja tão bem compreendida quanto a de outros neurotransmissores, o interesse contínuo na pesquisa sobre neuroestimulação pode levar a descobertas adicionais sobre o papel da colina e sua interação com a TDCS no futuro. A estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, tem sido associada a efeitos que podem influenciar a angiogênese cerebral, isto é, a formação de novos vasos sanguíneos no cérebro. Acredita-se que a TDCS possa modular fatores de crescimento e sinais pró-angiogênicos que ajudam a regular a formação e o crescimento de vasos sanguíneos. Pesquisas sugerem que a TDCS pode influenciar a liberação de fatores de crescimento vascular, como o fator de crescimento endotelial vascular, VEG, que é conhecido por desempenhar um papel-chave na regulação da angiogênese. Além disso, estudos preclínicos têm apontado para a possibilidade de que a TDCS pode modular a expressão de genes e proteínas envolvidos na resposta angiogênica. No entanto, é importante ressaltar que, embora haja evidências preliminares promissoras sobre a capacidade potencial da TDCS de influenciar a angiogênese cerebral, mais pesquisas são necessárias para entender completamente os mecanismos subjacentes a esse efeito e para determinar suas implicações clínicas precisas. A interação entre TDCS e angiogênese cerebral continua a ser um tópico de investigação ativo. A relação entre a estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, e a redução da morte celular neuronal, como a citotoxicidade e a apoptose, é um tema de pesquisa ativo e em evolução. Atualmente, os mecanismos precisos pelos quais a TDCS pode influenciar diretamente esses processos não estão completamente esclarecidos. No entanto, algumas pesquisas indicam que a TDCS pode induzir alterações na atividade elétrica e na excitabilidade cerebral, que por sua vez podem modular a sobrevivência e a morte celular. Acredita-se que a TDCS possa influenciar a expressão de fatores de crescimento e proteínas antiapoptóticas, bem como modular processos de plasticidade e regeneração neuronal. Além disso,
Estudos têm sugerido que a TDCS pode afetar a liberação de neurotransmissores, a regulação de íons e a atividade de proteínas sinalizadoras, todos os quais desempenham um papel na resposta celular ao estresse e na sobrevivência neuronal. Embora haja evidências preliminares promissoras sobre a potencial capacidade da TDCS de influenciar a citotoxicidade e a apoptose neuronal, é importante ressaltar que a relação exata entre TDCS e esses processos ainda está sendo investigada. E mais pesquisas são necessárias para entender completamente como a TDCS pode modular a sobrevivência neuronal em diferentes contextos patológicos e neurológicos. A relação entre a estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, e a redução dos danos das células gliais ainda está em estudo e é um tópico de pesquisa ativo. As células gliais desempenham papéis cruciais na modulação da função cerebral, incluindo o suporte estrutural, a regulação do ambiente neural e a resposta a lesões ou estresse no sistema nervoso. Embora a compreensão exata dos mecanismos pelos quais a TDCS pode modular a sobrevivência e a função das células gliais ainda esteja em desenvolvimento, algumas pesquisas sugerem que a TDCS pode influenciar a liberação de fatores neurotróficos e a expressão de proteínas relacionadas à sobrevivência celular e à resposta a lesões. Além disso, considerando que as células gliais desempenham um papel na resposta inflamatória do sistema nervoso, especula-se que a TDCS pode modular indiretamente a resposta inflamatória e a neuroproteção por meio de suas influências sobre a atividade cerebral e a comunicação neuronal. No entanto, é importante ressaltar que a compreensão completa dos efeitos da TDCS sobre as células gliais ainda é um tópico de pesquisa ativo, e os mecanismos exatos e as implicações clínicas precisas ainda estão sendo investigados. A estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, tem sido associada a efeitos que podem influenciar tanto o crescimento neuronal quanto das células gliais. Em estudos experimentais, a TDCS tem sido relacionada a uma série de efeitos neurobiológicos, incluindo a modulação da expressão de fatores de crescimento neural e a regulação da atividade neural em geral. Com relação ao crescimento neuronal, evidências sugerem que a TDCS pode influenciar a expressão de fatores de crescimento, modulando a plasticidade neural e promovendo a neurogênese em certas circunstâncias. Isso pode ser particularmente relevante em contextos de lesão cerebral ou distúrbios neurodegenerativos. No que diz respeito ao crescimento das células gliais, a influência da TDCS sobre essas células ainda não é completamente compreendida. Estudos estão em andamento para entender melhor os efeitos da TDCS sobre as células gliais e como eles podem afetar o ambiente neural e a plasticidade sináptica. Em resumo, a TDCS parece ter a capacidade de modular fatores que afetam tanto o crescimento neuronal quanto o das células gliais. Como em todas as áreas de pesquisa ativa, novas descobertas e insights estão sendo continuamente gerados para melhor compreender os efeitos da TDCS sobre o crescimento e a função celular no cérebro. A capacidade da estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, em regenerar neurônios é um tópico ainda sujeito a pesquisas, e as bases científicas específicas para essa afirmação não estão completamente estabelecidas. No entanto, a TDCS tem sido associada a efeitos que podem influenciar a plasticidade neural, a neurogênese e a sobrevivência celular em estudos experimentais. Alguns estudos iniciais sugeriram que a TDCS pode ter efeitos promissores sobre a neurogênese em modelos animais e em culturas de células. Observou-se um aumento na expressão de fatores neurotróficos e moléculas envolvidas na sobrevivência celular em resposta à TDCS, sugerindo a possibilidade de que a TDCS possa promover a regeneração ou a formação de novos neurônios em certas circunstâncias. Além disso, alguns estudos clínicos mostraram resultados encorajadores em relação à recuperação funcional em pacientes com lesões cerebrais ou distúrbios neurológicos após a aplicação da TDCS. Embora essas observações sejam promissoras, é importante ressaltar que a compreensão completa dos efeitos da TDCS sobre a regeneração neuronal ainda está em desenvolvimento, e mais pesquisas são necessárias para determinar as implicações precisas e os mecanismos subjacentes a essa possível capacidade de regeneração neuronal. A pesquisa sobre os efeitos da estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, no aumento da serotonina ainda está em andamento. No entanto, a serotonina desempenha um papel significativo na regulação do humor, do sono e da ansiedade, o que sugere que o aumento deste neurotransmissor pode ser benéfico para condições associadas a distúrbios nesses sistemas.
Algumas das patologias que podem potencialmente beneficiar-se com a regulação da serotonina incluem 1. Depressão. A deficiência de serotonina tem sido associada à depressão, e a TDCS pode ser um método promissor para ajudar a normalizar os níveis desse neurotransmissor. 2. Transtornos de ansiedade. A serotonina desempenha um papel fundamental na modulação da ansiedade, e a regulação desse neurotransmissor pode ser relevante para o tratamento de distúrbios de ansiedade. 3. Distúrbios do sono. A serotonina está envolvida na regulação do sono, e a TDCS pode ser potencialmente benéfica para distúrbios do sono ligados a desequilíbrios na serotonina. É importante ressaltar que a relação direta entre TDCS, aumento da serotonina e o tratamento dessas condições ainda está sendo investigada. Sempre consulte um profissional de saúde qualificado para discutir opções de tratamento específicas para a sua condição. A estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, tem sido estudada em uma variedade de condições clínicas para modular a noradrenalina e outros neurotransmissores. Alguns estudos preliminares sugerem que a TDCS pode ser benéfica em condições como depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TAH, dor crônica, transtornos de ansiedade e dependência de substâncias. No entanto, é importante notar que a pesquisa sobre o uso da TDCS para modular a noradrenalina em diferentes condições ainda está em andamento e é necessário mais estudos para confirmar seus efeitos em cada patologia específica. Sempre converse com um profissional de saúde qualificado para obter orientação personalizada.